Olá, meus amigos, mais uma vez seja bem-vindo ao nosso canal Evangeliza Agora Brasil. E com muita alegria e satisfação na minha alma que eu saúdo a igreja e os irmãos em Cristo Jesus com a paz do Senhor. Você, meu amigo, que ainda não é inscrito em nosso canal Evangeliza Agora Brasil, vá lá no meu canal, veja lá no nosso perfil e veja aquele sininho lá e aperte daquele sininho lá e já seja inscrito aqui no meu canal Evangeliza Agora Brasil. Faça lá um joinha, aperte o like lá, tá bom? E compartilhe com seus amigos. E você, meu amigo, que já é inscrito em nosso canal Evangeliza Agora Brasil, que gosta do nosso conteúdo, gosta da nossa mensagem, por favor, eu peço a você que compartilhe, repartilhe, partilhe nos grupos do WhatsApp da sua igreja local. Faça com que esse conteúdo vá bem para bem longe, tá bom? Faça com que esse conteúdo vá bem avante. Faça com que essa mensagem alcance bastante pessoas, tá bom? Eu serei agradecido a você. Eu sou o evangelista Jailson Jussier e hoje nós iremos ministrar a palavra do Senhor no último livro do Velho Testamento, Malaquias. Malaquias é o livro dos profetas, livro dos profetas. Está entre os profetas menores. Malaquias tem os profetas maiores e os profetas menores. Malaquias capítulo 3, verso 1 diz assim. Malaquias capítulo 3, verso 1. Eis que eu envio o meu anjo. Esse anjo aqui é o profeta João Batista. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho. Essa palavra caminho, ou essa expressão, nos livros poéticos de Salmo, de Provérbio, essa palavra caminho é uma linguagem metafórica, é uma linguagem figurativa, mas ao mesmo tempo é uma linguagem espiritual. E você vai ver em outras traduções essa palavra caminho por veredas, mas é a mesma coisa, tá bom? Essa passagem é uma passagem messiânica. Capítulo 3, verso 1. Eis que vos envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá o seu templo, o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, olha aqui o que a Bíblia diz, eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrar bem que essa passagem bíblica é uma passagem messiânica, uma passagem que vai falar do Messias. A palavra Messias significa o enviado, e a palavra ungido significa separado para uma obra ou uma missão específica. Jesus foi enviado pelo Pai para cumprir uma missão específica, foi de nos salvar dos nossos pecados. Tá bom? Então essa passagem aqui, esse conteúdo, é um conteúdo que vai falar com relação ao Messias, capítulo 3. Mas antes de nós falarmos como é um profeta, que está falando de profeta, algumas pessoas às vezes se incha porque é pastor, se incha porque tem a nomenclatura de pastor. Você que é pastor, meu amigo, eu vou trazer uma advertência: não se inche, não seja inchado. Alguns se vangloria porque é pastor. Não se vanglorie não, porque eu vou trazer aqui uma verdade aqui. Nem se sinta, às vezes tem alguns que se sente autossuficiente, maior do que o outro, porque é pastor. Eu vou dizer aqui uma coisa para você. Os 5 pilares da igreja de Éfeso, os 5 ministérios da igreja de Éfeso, que é para nós hoje. O segundo maior ministério, o segundo grau de espiritualidade, Deus olha para profeta, não é para pastor não, viu? Vou dizer de novo. Quando a Bíblia fala de profeta, está falando de espiritualidade e de sensibilidade. No capítulo 13 de Atos dos Apóstolos diz, e havia profetas. Deus estava dizendo, aqui tem espiritualidade, aqui tem graça e aqui tem sensibilidade. Então o grau de profeta, a patente ou pilar de profeta é maior do que o de pastor. Quando Deus olha para os 5 ministérios, o grau maior, o segundo grau maior do pilar é o de profeta, maior do que o de pastor, tá bom? O ministério de pastor é o 4º, meu amigo. Pastor significa aquele que apacenta, aquele que veio para cuidar, aquele que veio para orientar. Pastor, o ministério de pastor é para aconselhar, tá bom? Só isso mesmo. Mas vamos aqui.
Nós hoje vamos ministrar sobre um tema, nossa prédica, nossa temática, nossa exposição vai ser 3 coisas que Deus preparou para enviar o Messias a esse mundo. 3 coisas que Deus preparou para enviar o Messias a essa terra. Primeira coisa que Deus preparou foi as estradas. Não existe nenhum versículo específico que vai falar das estradas de Roma. Não tem. Isso aqui é no contexto histórico. Se você for ler a história da igreja, você vai ver quando Roma fez as vias natas, quer dizer, as ruas. Então Deus vai, em sua soberania, irmãos, vai instrumentalizar, usar as estradas de Roma. Então Deus vai preparar as estradas. Roma, os imperadores e os césares de Roma, eles vão ter, irmão, um projeto arquitetônico civil de alto gabarito. Irmãos, é um projeto, uma infraestrutura de uma grande magnitude. É um projeto extraordinário. Então eles fizeram ali uns projetos de fazer estradas, né? Novas estradas, porque havia dificuldade, bloqueio, quando vinham os reis nas carruagens, as pessoas vinham para Jerusalém, os peregrinos, então havia dificuldade. Então eles fizeram essas estradas, as viagnatas, e os césares se preocuparam com isso e colocaram em prática, em pauta, este projeto arquitetônico extraordinário, irmão. E Deus usou as estradas de Roma, mas para quê, pregador? Para disseminação do Evangelho. Eu vou dizer de novo, porque a psicologia diz que quando a gente repete, grava aqui na cabeça. Deus usou as estradas de Roma para disseminação da pregação do Evangelho. Os peregrinos, os pregadores, os pregoeiros tinham dificuldade de se locomover. Até as pessoas que vinham para Jerusalém, vinham para Roma e vinham até nas carruagens, tinham dificuldade. Quando Roma fez as estradas, houve mais facilidade de chegar nas cidades dos Césares. Em Jerusalém houve muita facilidade e carruagem, peregrino chegar até Roma. E os pregoeiros tiveram oportunidade de expandir a pregação, ou seja, as boas notícias do Evangelho começou a expandir, a se proliferar. Os pregoeiros começou a se locomover, e quando eles se locomoveram, as pessoas começaram a escutar as boas notícias do Evangelho, começou a se proliferar. Então Deus usou as estradas para tornar fácil para os pregoeiros levar a mensagem do Evangelho em qualquer lugar de Jerusalém e em Roma. E pregador, o que é que você vai aplicar para mim? Eu vou dizer agora. O que é que você vai aplicar para a minha vida? Deus está fazendo novas estradas. Deus usou as estradas para os pregadores, os arautos daquele tempo, se deslocar e levar o Evangelho para vários lugares. As estradas de Roma. Nós vamos pegar a estrada de Roma para trazer uma profecia. Deus está dizendo para você que conhece as suas bancarrotas, as intempéries que você vem enfrentando, as adversidades, as escassezes. Você que é empresário, cristão empresário, você que tem um ministério da pregação, que nunca mais viu salvação de alma, você que é pastor, que acha que a sua membresia, o diabo vem achando que vai botar na sua cabeça que a sua igreja não vai crescer, que vai ser só gato pingado. Você que está engajado na obra, por mais que seja o nível mais simples da obra de Deus, você está enfrentando uma luta, uma prova, as adversidades que Deus está vendo, você lutando, uma luta travada com o diabo, né? Uma luta tremenda, terrível com os demônios, com Satanás.
Mas Deus está dizendo assim: eu estou fazendo novas estradas. Vou repetir de novo. Deus está fazendo novas estradas. Estrada é o mesmo que rumo. Deus está dizendo assim para você, usando a minha boca. Está trazendo, os seus rumos está assim. Quando o diabo achar que vai acabar com a sua vida financeira, sua vida espiritual, seu ministério, seu casamento, quando ele pensar que está assim, nesse caminho, diabo, Deus vai fazer novos rumos e vai trazer confusão para o diabo. Deus está trazendo novos rumos nessas bancarrotas que você está enfrentando, nessas intempéries que você está enfrentando. Deus está fazendo novas estradas. Deus está fazendo novos rumos. Deus está confundindo o diabo e trazendo as novas estradas, os novos rumos para a sua vida cristã e para a sua vida espiritual. Receba aí, Deus está fazendo novas estradas em nome de Jesus. Eu repeti de novo, Deus está trazendo novos rumos para a sua vida espiritual, para o seu ministério e para a sua vida cristã e para a sua vida espiritual. Essa escassez vai acabar porque está chegando os novos rumos. Deus está fazendo novas estradas. Essas escassez vão acabar porque Deus está trazendo as novas estradas para a sua vida espiritual. Segunda coisa que Deus se utilizou. Deus preparou, foi a língua grega. Nos Estados Unidos, é a língua universal hoje, a norte-americana, que é o inglês. Na época de Jesus, na época de Jesus, dos apóstolos, a língua universal era o grego. A Bíblia foi escrita, o Velho Testamento, no hebraico. No Novo Testamento foi escrito no grego. Então Deus preparou a língua grega. Quando fala da língua grega, logo estamos falando da Grécia. E a Grécia é o berço do conhecimento. E aqui eu vou aplicar para a igreja de hoje. Deus está trazendo conhecimento. A igreja está precisando de escritura. Avivamento vem por aqui, pela palavra. A igreja está precisando de mais tempo. As pregações hoje, em alguns cultos, é 20 minutos, 25. Eu acho errado. E o diabo está querendo arrancar o momento do tempo, de trazer o conhecimento. E conhecimento é de 40 minutos para lá. A igreja precisa de conhecimento, de escritura, de Bíblia. E chega de igreja de ter muito menino. É bom ter menino. Um dia eu fui menino. Mas Paulo diz assim: eu era menino, andava com menino, falava com menino, pensava como menino. Mas quando eu passei a crescer, menino toma leite. A gente tem que deixar de dar leite a menino. Menino vai ter que crescer, vai precisar do sólido. O sólido na Bíblia é a palavra. Chega de ser menino. Um dia eu fui menino, mas um dia eu cresci. Eu deixei de tomar leite para tomar o sólido. A igreja que tem menino tem um perigo de entrar heresias e perigo de entrar inovações dentro da igreja. E outra coisa, advertência para no dia de hoje. Igreja que tem profecia sem Bíblia traz confusão e torna um ambiente, às vezes, kardecista. O que é kardecista? Está sendo um ambiente que vai invocar espírito. Tem que ter muito cuidado com isso. Um culto é um culto. Não é invocar entidades. Então, igreja sem conhecimento, sem escritura, é um perigo para envolver o espiritismo. Eu vou dizer de novo. Igreja sem conhecimento, sem dar leite, dar sólido a essas crianças, é um perigo para as profecias. Igreja sem conhecimento, sem Bíblia, é um perigo para entrar dentro da igreja o espiritismo. Agora, quando a igreja tem profecia, quando tem conhecimento, enfatiza a prioridade e a palavra, aí pode ter certeza, você pode prestar atenção. Toda profecia onde os meninos crescem e lá levanta profeta, homem profeta, mulher profeta, você pode prestar atenção que onde há crescimento, fundamento da palavra, essas profecias aí se tornam com vida. Por quê? Porque o ambiente está encharcado da palavra.
E quando o ambiente está encharcado da palavra, essas profecias, quando os profetas é usado por Deus, seja um homem ou mulher, essas profecias, pode prestar atenção, uma profecia com vida, porque o ambiente está cheio da palavra, está inundado da palavra, as profecias se tornam com vida, se tornam abundante. Você pode prestar atenção, um lugar que tem conhecimento, as profecias a gente nem duvida, porque é uma igreja alicerçada, fundamentada na palavra, e as profecias, você pode prestar atenção e perceber que essas profecias traz luz, a gente sente luz nessas profecias. Agora, quando não tem Bíblia, não tem Escritura, não tem palavra, conhecimento, aí se torna um ambiente de confusão e pode se tornar um ambiente de espiritismo, irmão. Estou repreendendo em nome de Jesus. Mas vamos lá. A igreja precisa do conhecimento, né? Nós precisamos do conhecimento. E a Bíblia diz que quando Paulo foi para Antioquia, de Jerusalém a Antioquia, passou um ano Paulo ensinando. Quando ele ensinou um ano, os gentios daquela comunidade disse que eles foram chamados de cristão. Quando é que eles foram chamados de cristão? Olha a exegese do texto. Eles foram chamados de cristão depois que Paulo foi ensinado. Ensinou um ano naquela igreja. Então nós precisamos, e o obreiro também, nós precisamos crescer no conhecimento. E o obreiro, por mais que ele não seja um pregador, um ensinador, o obreiro, uma vez um pastor disse numa reunião, nunca me esqueci disso, todo obreiro tem que estar preparado para manejar, nem que dê uma palavra de 20 minutos, 15, 18, 25 minutos, o obreiro tem que manejar bem. Nós precisamos vencer o diabo. Igreja que é forte, igreja que supera as entidades espirituais, a igreja que tem crescimento, que tem fundamento da palavra. Então, nós precisamos de conhecimento. Então, nós precisamos manejar bem. Você pode até não ser um pregador, mas você tem que manejar bem. Ler a palavra. Não só ler a palavra quem é pregador e quem é pastor, não. Ler a palavra quem é todo cristão salvo. Ele tem obrigação de ler esse livro, comer esse livro. Jesus venceu o diabo. Está escrito por 3 vezes. Nós vencemos o diabo com conhecimento. Terceira coisa que Deus preparou para Jesus vir ao mundo foi o arauto João Batista. Arauto fala do porta-voz. Não, eu vou repetir de novo. Terceira coisa que Deus preparou para vir o Messias foi um arauto. E o arauto é o porta-voz. Eu vou repetir de novo. O arauto é o porta-voz. Nós somos os arautos, porta-voz de Deus. Todo reino e toda nação tem um porta-voz. O reino de Deus tem um porta-voz. São os pregadores, é você. Mas pregador, eu sou cantora, eu sou cantor. Mas o Senhor está dizendo, você vai ser arauto. As suas mensagens eu vou tornar, os seus louvores, eu vou gerar os seus louvores como uma melodia de mensagens. Não vou repetir de novo, Deus está dizendo, você que é cantor e quer cantora, você não deixará de ser arauto. Deus está dizendo que as suas melodias, Deus vai transformar os seus louvores, cantor, cantora, em mensagem. Você vai ser um arauto. Agora existem 3 ministérios que nós vamos ser porta-voz, o arauto. Nós vamos levar a mensagem para o mundo, porta-voz, o arauto. Deus preparou um porta-voz, João Batista. E hoje os porta-voz é eu e você. Você que é cantor, você que é pregador, você que é ensinador. Eu vou repetir de novo. Você que é pregador, você é um arauto. Você que é cantor, é um arauto. O louvor, Deus vai transformar numa mensagem. E você que é ensinador, receba. Deus está levantando dezenas, centenas, milhares de arautos, de pregoeiros, de porta-vozes em Mossoró e no Brasil todo. Eu estou profetizando. Deus está levantando dezenas, centenas, milhares de porta-vozes nessa geração no Brasil. Receba essa palavra aí em nome de Jesus. Deus está levantando arautos. Deus preparou arautos, é os porta-vozes. Você cantora, você ensinador, você pregador. Deus está levantando dezenas, centenas, milhares de pregadores nessa geração. E você é um desses. Receba essa palavra, é simples e objetiva. Amém?